Bem-vindas, famílias, educadores e todo mundo que está acompanhando essa nossa análise. Vamos direto ao ponto: acesso precoce aos smartphones. Sabe aquele silêncio instantâneo e quase mágico que toma conta da casa quando uma tela é ligada e entregue para uma criança? Pois é, a gente precisa se perguntar o que esse silêncio realmente significa a longo prazo. Será que estamos criando uma geração brilhantemente conectada ou nossos jovens viraram reféns digitais antes mesmo de saberem formar frases completas? A tecnologia está trabalhando a nosso favor ou nós viramos os servos dela? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Para as famílias exaustadas depois de um longo dia de trabalho, o celular muitas vezes parece a única saída para garantir um minutinho de paz e conseguir, por exemplo, preparar o jantar, não é mesmo? E olha, é super compreensível recorrer a isso de vez em quando. Mas tem uma frase no mundo da tecnologia que é um verdadeiro soco no estômago. Se você não paga pelo produto, o produto é quem o usa. Ou, no contexto dos nossos lares, o produto são as nossas crianças. Aquele joguinho aparentemente gratuito ou aquele aplicativo de vídeos curtos tem um custo oculto altíssimo. A moeda de troca é a atenção, a coleta de dados e o condicionamento comportamental. Essa tecnologia atua como uma verdadeira chupeta digital, moldando hábitos desde cedo para garantir que a tela seja o único conforto que a criança reconhece. E aí, a gente esbarra num contraste chocante nos dados atuais. De um lado, temos a recomendação rigorosa da Organização Mundial da Saúde: 0 telas para crianças menores de 2 anos. 0. E a ciência por trás disso é fascinante. Um cérebro infantil em pleno desenvolvimento precisa de interações tridimensionais, de tocar objetos com texturas reais e de ler expressões faciais humanas para formar conexões sinápticas essenciais. Pixels e uma tela plana simplesmente não fazem esse trabalho. Do outro lado, a gente tem a realidade inegável de muitas casas, com o celular ali apoiado no carrinho de bebê só para garantir que a criança mastiga a comida. É uma lacuna imensa entre as necessidades neurológicas ideais e o que a exaustão da rotina acaba permitindo. Seção 2. Impactos físicos e cognitivos. Vamos entender o preço real dessa conveniência para os corpos e as mentes em formação. Os danos físicos desse hábito diário são alarmantes e chegam muito mais rápido do que a gente imagina. Primeiro tem o sedentarismo óbvio. O tempo essencial de pular e correr é trocado pela imobilidade no sofá. Segundo, e isso é crucial na área médica, os distúrbios do sono. A luz azul artificial das telas confunde o cérebro humano, simulando que ainda é meio-dia, e isso inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. O resultado na prática? Crianças exaustas, mas hiperativas e sem conseguir dormir direito. Sem contar o aumento da miopia precoce nas clínicas, porque os olhos passam horas focados a palmos de distância, e a famosa síndrome do pescoço de texto. A cabeça é pesada e ficar constantemente curvado sobre um tablet sobrecarrega a coluna de crianças que ainda estão crescendo. E se o impacto físico é preocupante, o impacto na mente é profundo. O cerne da questão é o que a neurociência chama de dopamina barata. É aquele ciclo de recompensa imediata das redes sociais e jogos, curtidas, notificações sonoras agudas, cores vibrantes piscando a todo instante. É uma verdadeira enxurrada de estímulos. E é exatamente por causa disso que os jovens de hoje têm uma dificuldade crescente de focar em tarefas analógicas e mais lentas, tipo ler um livro de história ou resolver um problema de matemática. O cérebro fica literalmente viciado em estímulos sem esforço. Isso gera um déficit de atenção sistêmico em sala de aula, picos de ansiedade, sintomas depressivos e o famoso FOMO, o medo paralisante de estar perdendo algo que está rolando na internet enquanto se está desconectado. Seção 3. O lado sombrio da tela. Entendendo esses impactos, a gente entra num território ainda mais complexo. Como funcionam as engrenagens por trás das redes que os nossos filhos acessam? Todo esse ciclo de dopamina esconde um perigo invisível gigantesco. Nossos jovens não estão só assistindo a vídeos aleatórios de forma inocente. Eles estão interagindo com interfaces criadas deliberadamente por equipes inteiras de engenheiros e psicólogos para reter a atenção a qualquer custo. O recurso de rolagem infinita, por exemplo, não é uma coincidência de design. Ele foi modelado a partir de máquinas de caça-níqueis de cassinos, criando aquela expectativa contínua de qual será a próxima recompensa visual. E para manter o olho ali na tela, os algoritmos não hesitam em expor mentes em informação a conteúdos polêmicos, discursos extremistas ou padrões estéticos inatingíveis. Essa lógica prende os jovens em bolhas de informação que moldam de forma bem perigosa a visão que têm de si mesmos e a tolerância com quem pensa diferente. E somado ao perigo dos algoritmos, temos o fator humano direto, o cyberbullying. A grande tragédia da nossa era hiperconectada é que, em gerações passadas, a intimidação geralmente parava no portão da escola. O quarto da criança servia como um refúgio seguro. Hoje, a agressão entra livremente no quarto junto com o smartphone.
A intimidação acompanha o jovem no bolso, com mensagens e comentários vibrando a qualquer hora da madrugada. A própria casa deixou de ser um porto seguro. Essa invasão chegou a um ponto tão drástico que forçou ações legais severas, passando a integrar as leis formais de combate à violência no ambiente escolar. Seção 4. O novo ECA Digital de 2026. A boa notícia é que as esferas governamentais e jurídicas estão começando a refletir essa urgência de forma prática. O fato é que a nossa legislação precisava de uma atualização estrutural urgente. Afinal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lá de 1990, quando a internet em casa mal existia. Com as novas regras entrando em vigor em março de 2026, teremos exigências muito mais rígidas no país. As plataformas vão ter a obrigação legal de implementar a verificação de idade real e oferecer ferramentas obrigatórias para supervisão parental. Também vai ser exigido um design seguro como padrão, o que significa a proibição expressa da rolagem infinita para perfis de menores de idade, além de padrões altíssimos de privacidade, vetando o uso de dados infantis para publicidade. É um grande avanço para impor responsabilidade a gigantes da tecnologia. Mas, sejamos honestos, o desenvolvimento neural das crianças não entra em pausa até 2026. Nenhuma família pode se dar o luxo de esperar as leis entrarem em vigor para começar a proteger o seu próprio lar. E isso nos leva à seção 5, soluções práticas para as famílias. Essa é, sem dúvida, a parte mais crucial da nossa análise. O que nós podemos fazer na prática dentro de casa e a partir de hoje? O passo mais importante para promover um desmame digital de forma lógica é começar pela liderança pelo exemplo. Sendo bem francos, é simplesmente inviável exigir que as crianças guardem os aparelhos se os adultos ao redor também não conseguem tirar os olhos das notificações, certo? O passo 2 é criar zonas livres de tela, uma estratégia essencial que a gente já vai detalhar. O passo 3 é fundamental. Ativem inadiavelmente os controles parentais que já existem. Aplicativos gratuitos como o Google Family Link permitem bloquear o acesso de madrugada ou impor um limite diário de horas para um determinado jogo. E o passo 4 é a alfabetização digital contínua. Ensinar os jovens a questionarem os vídeos que assistem e a separarem uma pesquisa útil de uma espiral infinita de vídeos inúteis. Falando nas zonas livres de tela, o sucesso mora na clareza inegociável das regras. Estabelecer isso não é autoritarismo, é sobrevivência para a saúde mental coletiva da casa. Uma sugestão super prática e aplicável: decretar a regra rigorosa de 0 telas na janela das 19 horas às 20 horas. Isso blinda o momento do jantar, a mesa vira um local exclusivo de alimentação consciente e conversa sobre o dia, deixando o estresse virtual bem longe dos pratos. Outra regra de ouro é para a hora de dormir. O ideal seria recolher todos os celulares e tablets de todos da casa por volta das 21 horas. Os aparelhos ficam conectados aos carregadores na sala ou na cozinha e jamais vão para os quartos. Esse hábito corajoso garante uma hora limpa de desconexão antes de dormir, regula a melatonina e devolve definitivamente aos quartos a função de verdadeiros refúgios de descanso. Só que apenas proibir horários gera atrito e frustração. O grande pulo do gato não é só tirar algo, é substituir o tempo. A lacuna deixada pelo desligamento da chupeta digital precisa ser preenchida por vivências analógicas no dia a dia. E a melhor parte é que não precisa inventar nada complexo ou caro. Atividades absurdamente simples refazem as rotas cerebrais. Envolver as crianças nas tarefas noturnas, tipo lavar as verduras do jantar, manter um quebra-cabeças montado no canto da sala onde qualquer um pode colocar uma peça, delegar a responsabilidade de regar as plantas no fim de tarde, ou criar o ritual sagrado de ler apenas um capítulo de um livro físico antes de apagar a luz. Claro, incentivar esportes e jogos de tabuleiro é maravilhoso, mas o principal aqui é que essas tarefas simples exigem habilidades motoras finas e atenção integral. Tudo isso constrói circuitos cerebrais baseados no esforço e nas conquistas reais, servindo de antídoto perfeito para aquela dopamina barata. E olha só, preparem-se. Ao implementar essas regras de distanciamento, as famílias vão inevitavelmente lidar com um turbilhão de reclamações de não tenho o que fazer. É exatamente nessa hora que a gente precisa abraçar o tédio criativo. A gente criou um verdadeiro pânico de ver uma criança simplesmente sentada sem fazer nada. E a resposta quase instintiva costuma ser dar logo um tablet para ela se ocupar. Mas, gente, escutar uma criança reclamando de tédio não é absolutamente o sinal de negligência ou falha na educação. Pelo contrário, suportar esse vazio é um rito de passagem. É um momento biológico exato em que o cérebro desacelera e começa a buscar estímulos internos para se entreter. É durante o pico do tédio irritante que os esconderijos na sala são arquitetados, as brincadeiras mais malucas são inventadas e a criatividade desperta para valer. Tolerar esse desconforto do tédio é oferecer uma das melhores ferramentas para a evolução intelectual deles. Para amarrar de forma coesa todas essas estratégias, é muito útil pautar a rotina da casa sobre essa máxima.
Conectar-se de fato e com presença inteira aos filhos sempre será a melhor defesa e o melhor antivírus disponível. A tecnologia é uma ferramenta brilhante, sem sombra de dúvidas. Ela é um excelente servo, mas prova-se um péssimo mestre quando a gente entrega o controle total nas mãos dela. O intuito de criar essas rotinas nunca foi banir os aparelhos ou incentivar um medo irracional do mundo digital, mas sim proteger de forma assertiva o sagrado direito das crianças de viverem a infância no ritmo adequado. E a barreira de proteção mais eficaz não vai depender só de senhas e aplicativos. Essa base firme se constrói na prática do dia a dia, através da presença humana consistente, na conversa sem pressa e nos limites amorosos vividos debaixo do mesmo teto. Para encerrar a nossa exploração de hoje, fica no ar uma reflexão provocativa, essencial e extremamente urgente. As inovações tecnológicas estão de fato trabalhando para promover e servir as nossas dinâmicas familiares, estreitando os laços da nossa casa? Ou será que estamos, aos poucos, nos conformando e passando a existir apenas para servir de combustível para essas plataformas, abdicando da nossa saúde mental, roubando preciosas horas de sono e desviando a nossa atenção de quem nós mais amamos e deveríamos cuidar? O caminho prático que as famílias escolherem a partir de agora é o que vai ditar a herança psicológica e intelectual das futuras gerações. Sempre há tempo de retomar esse controle com consciência, um passo de cada vez. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.